Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcoff com propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast, e esse é um espaço para conversarmos sobre histórias que transformam, que inspiram e o propósito que de fato guia as nossas vidas. Aqui, a sua história também importa. Então é um prazer receber você aqui nesse café com muito conteúdo, com muito significado. E hoje é dia de conhecer a história de alguém que entende que o planejamento financeiro vai para muito além de números, né? Então é sobre propósito, é sobre transformar vidas através de decisões que nós tomamos hoje que constrói o amanhã. Mas antes de começarmos, né, esse episódio, que vai ser muito especial, gostaria de agradecer aos meus grandes parceiros, a CP Marketing Digital, que é responsável por toda essa estrutura e toda a produção que vocês estão vendo aí do outro lado. Então, para você que deseja se destacar no mercado digital, é uma empresa que faz um marketing 360. Então, tem trabalho de social media, tráfego pago. Então, se você tem esse interesse, tem essa dificuldade de, às vezes, se desenvolver ali no digital, é um espaço para você também. E meus parceiros também, que estão sempre presentes na minha rotina, e aqui não seria diferente, a Go Coffee, lá do Los Andes. Então, muito obrigada. E sem mais delongas, vamos à apresentação do nosso convidado, que é o João Ricardo Luz. Ele que é empresário, consultor financeiro, educador, subrepresentante da MetLife. Então, ele é um líder que vem impactando pessoas e famílias também através do planejamento financeiro. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer te receber aqui no Podcoff. Muito obrigado, Ana Paula. É um prazer estar aqui, né, levando um pouco de conhecimento, contando um pouquinho da história e levando conhecimento pro pessoal. Com certeza, vai ser maravilhoso. Obrigada por ter topado esse convite. Então, vamos lá, no ponto inicial, né? Eu sempre gosto de trazer a jornada de cada convidado aqui, porque eu acredito muito que a gente tem muito a aprender com a história do outro, né? E eu tenho certeza que você tem uma história muito bonita, né? Então, quero saber como que foi a sua caminhada profissional, assim, como que tudo começou, esse mundo, né, de ser empresário. Hoje você é um grande empresário de sucesso. E eu quero saber como que foi essa caminhada, assim, como que ela iniciou. Então, eu sou engenheiro civil, né, de formação. Uhum. Comecei na engenharia, assim como a maioria dos engenheiros começam, né? E comecei a tocar obra e vi que não dava para trabalhar para os outros. Falei, não, esse negócio de trabalhar para os outros não é muito legal. Não vou ganhar o que eu quero. Não vou ganhar o que eu quero. E aí, falei, vou empreender. E aí, até mesmo antes de se formar, eu fiz alguns estágios, fiz 4 anos de estágio. Antes de formar, com alguns amigos que já eram formados, comecei parcerias para poder tocar obras independentes. E comecei nessa jornada. E aí, quando você é uma empresa, né? Que você é a empresa inteira. Faz tudo, né? Faz tudo. Eu era o RH, eu era o financeiro, eu era o administrador. E aí, a gente tem que aprender na prática. E foi nessa época que eu comecei a desenvolver um pouco mais essa questão do financeiro. Então, a maioria das empresas que eu tive parceria e tudo, sempre quem fazia essa parte era eu. Sempre gostei dessa parte financeira. Só que, assim, era mais a parte prática, né? Não tinha tanta teoria. E aí, fiquei nessa jornada muitos anos, foi quase 5 anos nessa jornada trabalhando, e aí eu vi que eu estava rodando, estava andando em círculos. Trabalhava, gastava, falei, não, esse pessoal que tem mais sucesso deve saber alguma coisa que eu não sei. Foi quando a gente vai atrás de conhecimento, busca conhecimento para poder conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo, né? E aí, através desse conhecimento, eu comecei a entrar um pouco na parte do mercado financeiro. Eu entrei para a parte de querer multiplicar o dinheiro, antes mesmo até de ter o dinheiro. Então, a gente vai tendo conhecimento e vai desenvolvendo. Foi assim que eu acabei chegando nessa parte de mercado financeiro. Comecei, digamos, do lado errado. Comecei querendo multiplicar o dinheiro e não querendo proteger o que eu já tinha, expandir de forma mais, vamos colocar assim, mais inteligente, mais segura, né? E foi assim que eu acabei me tornando um especialista em investimentos, até mesmo antes de ter grandes valores investidos. Massa demais. Então, tudo começou na engenharia, né? A engenharia. Você foi desenvolvendo. Muito bom. E em qual momento que você percebeu, assim, que você queria ajudar pessoas, né, a transformar a relação com o dinheiro? Porque hoje isso é um tabu muito grande, né? As pessoas, elas não querem falar sobre dinheiro, acham que ganhar dinheiro é errado. Então, em que momento que você percebeu que você poderia ajudar outras pessoas? E como que isso foi para você, esse processo? Acabou que começou no círculo social mesmo, que eu participava. E eu acabava demonstrando em conversas que eu tinha muito mais conhecimento do que outras pessoas nesse assunto. E foi aí que eu conheci, inclusive, comecei a conhecer outros produtos do mercado financeiro, da parte, por exemplo, de proteção patrimonial.
que eu não conhecia até então. E eu falava, gente, mas faz sentido, né? Primeiro a gente tem que proteger o que tem para depois expandir. E foi aí que eu comecei a entrar muito mais nessa parte, ajudando amigos, assim, a gente via situações de amigos que estavam aparentemente bem, a gente via de longe, assim, que aparentemente estava bem financeiramente, só que vinha um imprevisto, às vezes, à toa ali, que dava para ter evitado e a pessoa quebra, e a pessoa vai realmente à falência, ou ela abaixa muito o padrão de vida. E aí eu comecei a falar, cara, deve ter alguma coisa para resolver esse problema. Aí foi quando eu entrei nessa parte, por exemplo, de seguros. E eu falei, cara, isso realmente salva vidas e acaba evitando que a pessoa vá à falência, vá ao degrau anterior. Eu sempre falo de você, durante a vida, você vai subindo degraus, né? Sim. E se você não se proteger naquele momento que você tá, qualquer tropeço, você volta 2, 3, 4 degraus para trás. Sim. Então, a ideia é sempre pisar com firmeza naquele degrau e passar para o próximo. Nunca voltar, né? Nunca pisar degraus para trás. Perfeito. Então, você começou ajudando as pessoas ao seu redor ali. Foi assim, nada profissional. Foi conselhos. Foi quase que faz conselhos. Isso aqui, faz isso aqui. E através, um grande amigo meu acabou entrando nessa área de seguros. E aí eu fiz um seguro com ele na época e eu falei, cara, realmente isso é muito importante, vou começar a te ajudar, todo mundo que eu conhecer eu vou mandar para você fazer um, porque precisa, as pessoas precisam disso. É importante, né? E eu acabei conhecendo essa área por conta disso, de ver pessoas próximas passarem por perrengues por conta disso. Massa demais. Então, teve uma necessidade ali próxima e você ajudou, né? Massa demais. E você já enfrentou, com certeza, né? Toda a história, assim, algum desafio até aqui? Como que foi isso, dessa jornada sua aí de... Nossa, essa parte de empreender, de ser empresário, leva algumas quebras, né? Então, todo, né? Foi aquele momento que eu achava que estava bem, com muitas obras e tudo, e de repente vinha uma quebra. Uma dava errada e vinha a quebra. Inclusive, foi dessa necessidade, né, que surgiu esse interesse por conhecer mais e entender mais o financeiro, que eu falei, não é possível que é assim. Você está no alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. O tempo todo, né? O tempo inteiro. Deve ter algo para te estabilizar. Mas foi a parte mais difícil foram as quebras, né? Eu não quebrei menos que 3 vezes, assim, de não ter nada mesmo. De tudo que eu tive conquistado, perdi a partir daquele momento. Comecei de novo do zero. Foram pelo menos 3 vezes dessa maneira, assim, até 2019, 2020, até equilibrar as coisas. Não dá pra gente romantizar, né? Quando a gente vê um cara que tá lá no topo, que tem um sucesso, você vai ver, o cara já quebrou um monte de vez, já teve muitas quebras, né? Como você trouxe. Com certeza. E assim, acaba que como você vai crescendo financeiramente, acaba que a próxima quebra sempre é pior do que a anterior. Né? É sempre maior. Então, assim, é chegar ao ponto de ter que desfazer do que eu tinha comprado, ter que desfazer de carro e tudo. Falei, não, vamos começar de novo. Eu já fiz uma vez, faço de novo. E isso é verdade. Aí a gente faz de novo, E a gente faz de novo do mesmo jeito, parecendo que nem estava quebrado, né? Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. É mais ou menos isso. Muito Mas bom. aí, a hora que a gente tava... Eu falei, não, foi a última quebra, veio a pandemia. Eu falei, nossa, não é possível que vai vir de novo. Só que aí eu já tinha, como eu já tinha procurado desde 2018, 2019, esse conhecimento a mais na área financeira, já tinha alguns produtos que me protegiam ali. Eu passei pela pandemia de maneira até tranquila. Mas se não fosse essas quebras antes, eu acho que eu não teria essa maturidade de ter reserva, etc. É muito bom você falar disso, que eu até vou te fazer uma pergunta com relação a essa parte de proteger, né? Hoje você vê isso como algo primordial nessa questão de finanças, assim? Essa proteção? É primordial, Ana. Por que eu vou te falar isso? Imagina alguém que não se preocupa com proteção. Ele só preocupa com expansão. Eu acho legal a expansão também. Adoro expandir patrimônio. Né? Mas pensa alguém que não se preocupa com a proteção. E ele está lá no auge da carreira dele e vem um imprevisto de algo muito sério na vida dele. Como, por exemplo, uma doença grave. Que ele tenha que se afastar aí por 2, 3 anos para tratar essa doença. Provavelmente ele não tem capital para bancar 2, 3 anos da vida dele, como é hoje, sem perder tudo. Ou seja, o que vai acontecer? A gente vê muito isso, né? Vaquinha na internet, para fazer um tratamento, para fazer uma cirurgia. Pessoas que já venderam casa, carro, tudo que tinha, a família inteira se desfazendo de patrimônio para ajudar alguém. Então, nesses momentos que você vê, fala, nossa, proteção patrimonial, ela entra exatamente nisso. Né? Assim, a gente fala que é para manter a dignidade financeira da família enquanto você passa por um momento difícil. Basicamente é isso. É porque não tem como a gente controlar imprevistos da vida, né?
É isso, só que tem Não como a tem gente se jeito. preparar para imprevistos. Essa que é a grande questão. É diferente. Eu não tenho como evitar que você tenha um imprevisto, Ana. Mas eu tenho como te ajudar financeiramente que você passe por esse imprevisto. Por isso. Você imagina, no pior momento da sua vida, assim, de... Não sei, às vezes um acidente, um câncer, uma internação, que você tem que ficar lá 30, 60 dias no hospital. Sua maior preocupação é ser, meu Deus, e minhas contas? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu... a escola do filho, como que eu vou fazer? Ele depende de mim. Então, você ter uma segurança financeira nesse momento, eu acredito que é primordial. E aí, você tá com essa parte segurada? Aí sim, vai focar na sua empresa, vai focar no seu crescimento profissional. E aí, você consegue crescer com dignidade, estruturando. Perfeito. Então, realmente é algo que é essencial, né? Com certeza. Não tem como. Muito bom. Tem uma pergunta para você aqui sobre a questão de finanças, né? Legado, propósito. Para você, João, qual que é a verdadeira função do dinheiro, assim, na vida das pessoas? Vamos falar sobre dinheiro. Porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? É importante. O dinheiro é um tabu, né? O dinheiro, eu acho que ele entra junto ali com política e religião, né? Entra, com certeza. Ninguém quer discutir e tudo, mas é algo que se você não discutir, você não consegue melhorar. Precisamos falar sobre isso. Precisa ser falado. Eu acredito, né? Inclusive, assim, eu tive uma melhor relação com o dinheiro a partir do momento que eu comecei a ler alguns livros e tudo. Só que eu entendi que o dinheiro é o quê? O dinheiro é para me proporcionar coisas. Sim. E não você viver refém atrás do dinheiro, né? Refém do dinheiro. Exato. É diferente. Então, assim, eu considero que o dinheiro é qualidade de vida, tanto para você quanto para sua família. Então, o dinheiro serve para quê? Para você pagar um bom plano de saúde, para você comer bem, para você viajar, para você viver bem. Então, o dinheiro é para você usufruir dele. E não aquela pessoa que fica doente por conta de tanto trabalhar, porque precisa do dinheiro. É diferente. Então, assim, é você criar a necessidade, não você ter a necessidade por conta do dinheiro. Porque tem gente que é movido pelo dinheiro, né? Quando você é movido pelo dinheiro, assim, infelizmente não vai dar certo. Porque você não tem um propósito. Se você não tem um propósito, você não vai usufruir desse dinheiro de maneira bem. E eu sinto que o universo conspira. Quando você faz bem para outras pessoas, parece que aquilo vai dando certo e vai só aumentando, né? O dinheiro, para mim, é qualidade de vida. É uma consequência, né? É consequência. É você chegar num restaurante com a sua família, você não olhar o preço do cardápio. Você escolheu o que você está com vontade de comer, não que é barato. Já passei demais por isso, né? Assim, acho que todo mundo, né? Época ali de faculdade, até depois de formado, ia nos lugares e falava, nossa, qual que é o sanduíche mais barato? Qual que é o prato mais barato? Já cansei de pedir o mais barato. Nem olhava, eu selecionava pelo preço. Esse é o mais barato, vou escolher olhava esse. Só pro lado... Olhava só do lado direito do cardápio ali. Escolhi o mais barato, esse de franguinho aqui tá bom, vou pedir esse aqui. Era muito disso, né? E aí, a partir do momento que você vai começando a melhorar de vida, você vai começando a ter coisas que você não tinha antes. E aí você se acostuma com isso. Essa, inclusive, é a questão de subir os degraus, né? E subir de maneira, vamos colocar assim, consciente, né? Não dar um passo maior do que a perna nesses degraus. Isso é importante também, né? Que quanto mais dinheiro a pessoa ganha, mais ela vai gastar. Então, precisa ter um eu até falo, quando você tem um aumento financeiro, o ideal é você fingir que você não teve esse aumento financeiro por pelo menos 6 meses. Para você aumentar a sua reserva. Então, você teve um aumento financeiro ali durante um período... E finge que não tem, continua vivendo do mesmo jeito por pelo menos 6 meses. Junta essa diferença por 6 meses. Não explode a cabeça, não, porque a pessoa tende a... agora então eu posso gastar mais. E aí vai virando... Vira uma bola de neve. Tem muita gente que tem uma crença limitante que ela passou a vida inteira escutando que os pais não tinham dinheiro, os pais brigavam por conta de dinheiro. Então, ela tem aquela coisa assim, que se ela tiver dinheiro, ela tá errada. Então, ela, enquanto não gasta todo o dinheiro que está na conta ou todo o limite do cartão, ela não fica satisfeita. E isso é algo, assim, para tratar num psicólogo mesmo. Isso aí é um caso... É um caso, assim, foi um trauma de infância, algo desse tipo, que leva a pessoa a esse tipo de atitude. Então, se você sentar numa mesa com 4 pessoas e as 3 estiverem reclamando de dinheiro e você tiver dinheiro na conta... Você se sente culpada por ter um dinheiro na conta. Fala, nossa, mas está todo mundo reclamando e eu tenho aquele dinheiro lá guardado. Acho que eu vou fazer uma viagem, vou trocar de celular, E aí é a hora que começa. Sim. E aí a pessoa fica com essa impulsão de gastar até o final. E pelo contrário, você tem que juntar aí de 20% a 30% do que você ganha para poder ter uma saúde financeira legal. Sim, com certeza. E o dinheiro, igual você falou, né? Ele é para proporcionar coisas boas pra gente e pra quem a gente ama, né? Exatamente. Não é o que... Exato. Uma vez eu ouvi uma frase que fez muito sentido pra mim, que o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo senhor. Então, não é sobre colocar ele como dono das nossas... Não.
É o contrário, o dinheiro ele vai vir por consequência de um propósito, né? Igual você disse, as coisas vão acontecendo, vão colaborando para aquilo, né? E o dinheiro ele vai se tornar consequência. Com certeza. Né? Mas não é, nossa, eu vou fazer isso porque eu quero dinheiro, não sei o quê. É diferente, né? É diferente. A sua relação com o dinheiro, ela tem que ser saudável. Sim. Se você fica preocupado com o dia que você vai receber, porque você já tem contas para pagar, tá errado. Reveja, repense, porque não é assim que funciona. Ixi, já fui demais, assim. Até eu precisei passar por esse processo, assim, falando bem pessoalmente mesmo, de desconstrução dessa questão do dinheiro, até por uma crença familiar. Geralmente vem da família. Sempre vem. O meu veio da família também. É, né? Então tem que desconstruir. Sim. É algo que eu tratei, assim, até Deus me ajuda aqui a me libertar disso. Porque é necessário, né? É, sim. Tem muita gente que vai para psicólogo para entender por que não precisa, né? Daquela bolsa e compra bolsa, não precisa daquele sapato e compra sapato, não precisa. E assim, enquanto a pessoa não gasta o limite ou o dinheiro que ela tem na conta, ela fala, não, eu preciso inconscientemente gastar. Ela faz isso, inconsciente. Né? Ela nem percebe. Muitas pessoas têm até aquela questão, sobrou dinheiro na conta, vou ajudar minha mãe. Sobrou dinheiro na conta, vou ajudar o fulano. E aí, a hora você vai ver, ela não tem uma reserva, ela não tem nem nada pensando no futuro, uma proteção financeira, não tem o melhor o plano de saúde. Então, você pensa assim, nossa, a pessoa não pensou nem nela primeiro, já está querendo ajudar os outros, mas por quê? Ela vê aquele dinheiro na conta, ela acha que é errado, ela precisa passar isso para frente. É isso. Muito bom a gente falar sobre isso, né? Qual que é o erro mais comum, João, que você vê as pessoas cometendo, assim, com relação ao planejamento financeiro? Mais comum? Eu acho que é essa questão de crescer patrimônio sem proteger o que já tem. Esse eu acho que é o mais comum. Porque você chega num grande empresário aí, por exemplo, que começou do zero e criou uma grande empresa, sento com eles, assim, diariamente. Eu te digo, assim, vários desses de Goiânia e do Brasil inteiro. E eles falam assim, não, a minha empresa está crescendo, está tantos % ao ano, vai aumentando. Eu falei, tá, você já pensou se por acaso acontecer algo com você, que você não vai conseguir tocar a sua empresa? Não, minha empresa roda sozinha, do jeito que está hoje, a minha empresa roda sozinha. Eu falei, você já experimentou ficar 3 meses sem vir aqui? Não, nunca, aqui eu não fico um dia sem vir. Eu falei, então como é que você fala que ela roda sozinha? Nunca tentou. Nunca tentou. Então, ele não está preocupado com a parte de proteção, ele está querendo só expandir. E ainda vem um detalhe mais importante, que a família dele depende 100% da renda daquela empresa. E se ele se ausentar da empresa, praticamente a empresa para, ou vai reduzir muito o custo. É nesse momento que ele precisa pensar numa proteção. E a maioria não pensa, é o famoso eu nunca morri, eu nunca quebrei. Então, tipo, não vai acontecer comigo não, comigo isso. não. O meu vizinho, por exemplo, a gente atende, por exemplo, donos de construtora. E o dono de construtora fala assim, não, mas eu tô bem, eu vou lançar tantos prédios e tal. Não, legal. Quantas construtoras que você já conhece que quebrou? Imensas construtoras já quebraram, hospitais já quebraram. Qualquer ramo que você falar, já tem uma empresa que quebrou. Sim. Por que a sua é inquebrável? Então, o empresário... O que tem de diferente, né? Que ela é inquebrável. Então, principalmente o empresário, ele preocupa muito com a pessoa jurídica dele e não preocupa com a pessoa física. Então, ele constrói patrimônio na pessoa jurídica, não constrói muito na pessoa física e não protege a sua família, né? A dignidade financeira. Então, eu acho que o maior erro hoje do planejamento financeiro das pessoas é pensar só na expansão e não pensar na proteção. Muito bom. Muito bom, olha só, eu não tinha pensado por esse lado. Porque às vezes as pessoas só pensam em crescer, né? E eu dei o exemplo de empresários, mas se você pega profissionais autônomos, médicos, dentistas, advogados, que realmente dependem deles mesmos. Se não for trabalhar... Se não for trabalhar, não tem renda. Não tem renda. Esses que... E aí, né? Eu até brinco, falo assim, se você tivesse uma máquina de fazer dinheiro na sua casa, você teria um seguro dela? Porque você tem um seguro do carro. A pessoa fala, teria. Eu falei, pois a máquina de fazer dinheiro da sua casa é você. Caraca. Então, forte, né? E aí a pessoa nunca parou pra pensar nisso. Sim. Porque se ela ficar sem o carro, eu tenho um carro reserva, não sei o quê. Aí ela faz o seguro ali. Mas o dela mesmo, ela pensa 2 vezes, né? Antes de fazer. Com certeza. E aí, se tá passando mal, aconteceu alguma coisa, precisou ficar uma semana fora, ou às vezes até mais, né? Sei lá, Deus livre guarde, acontece um acidente, e aí, como é que vai rodar? Uma semana é uma dengue, algo bem tranquilo, né? Fácil de resolver. Fácil de resolver. Agora, se acontece alguma outra coisa, né? O que vai proteger? Muito bom a gente falar sobre isso. Tenho certeza que quem tá ouvindo aí tá pegando muitos insights, hein? A pessoal que tá escutando. Se imagine 2, 3 meses sem trabalhar. O que aconteceria com o seu financeiro? Com a família, Com a família, a escola do filho.
plano de saúde, etc. É isso. Muito bom. E como que você acha, João, que o propósito pessoal, né? Assim, o nosso propósito de vida, ele influencia na maneira de construir esse patrimônio e gerar segurança também para um futuro, né? Como que o propósito de vida, ele influencia isso? Isso foi algo que, inclusive, eu tive que mudar na minha cabeça, atendendo algumas pessoas. Eu não digo nem mudar, mas assim, eu tenho a minha concepção de vida que a gente trabalha para o dinheiro proporcionar o máximo de qualidade de vida para nós e para nossa família. Sim. Tem algumas pessoas que não têm essa mesma mentalidade. Então, falando de propósito de vida, na minha vida é construir o maior patrimônio possível para deixar para as filhas. Olha que eu nem tenho filho ainda. Mas pensando na minha esposa, pensando em filhos, pensando na família. Então, acredito que a maioria das pessoas, isso é 90% das pessoas que eu converso, tem essa mesma mentalidade. O cara vive pela família, a esposa vive ali pelos filhos e pelo marido. Então, geralmente, assim, a expectativa da pessoa é o quê? Criar um patrimônio para deixar para os filhos ali. Né? Então, a parte mais importante da vida da pessoa são os filhos. E aí, uma vez eu me deparei com uma pessoa que eu fui atender e ela falou que não importava com os filhos, que ela começou do zero, construiu do zero os filhos que se virem, não vai preocupar em sucessão patrimonial, eles que se virem para pagar o inventário, não vou deixar nada organizado. E aí me veio um negócio, nossa, realmente é sobre propósito, né? Porque assim, o meu propósito não é igual ao de todo mundo. Sim. Então, assim, pessoas, por exemplo, que não têm esse propósito de família em primeiro lugar, de cuidar da família, de dar uma qualidade de vida da família, elas não entendem o que eu faço. Elas não entendem meu trabalho. Porque vai muito com o propósito. Sim. Então, eu já me deparei com pessoas e, assim, o que eu posso fazer, eu agradeço pelo tempo da pessoa e saio. Eu falo assim, não tenho o que te oferecer. Não tem. Não consigo te atender porque você não dá valor Não na sua condiz, família. né? Então, assim, o propósito, eu acho que ele move muito nesse lado. Então, o que você se move? Eu movo por levar uma melhor vida, tanto para mim quanto para as pessoas ao meu redor. E nem todo mundo é assim. Foi essa parte que me bateu, assim, com um propósito no meu trabalho. E você vai se conectando com pessoas que têm o mesmo propósito que Com você. certeza. E afastando pessoas que não têm. E é sobre isso. Aproxima. As pessoas que têm o mesmo propósito, elas vão se aproximando. Pessoas que não têm, ela começa a olhar suas atitudes ali e começam a se afastar. E não entende, né? É muito natural. Real isso que você está falando. Eu te entendo muito. As pessoas não entendem. Não entendem. E aí, quando você, por exemplo, está trabalhando ali sábado, está trabalhando domingo, às vezes, porque você quer dar uma qualidade melhor para sua família, tem muita gente que vai te julgar. Só que na hora que você tiver os resultados, aí eles vão falar que você teve sorte. Ou vão perguntar o que você fez, né? O que você fez? Lembra aquele feriado que você estava viajando? Eu estava trabalhando. Lembra aquele dia que você chegou em casa às 6 horas? Eu fiquei até às 9. E essas pequenas horas a mais, eu acho que fazem muita diferença. Sim. Eu gosto de trabalhar mais. Não por, vamos colocar assim, até pelo resultado, mas por sentir que eu estou fazendo algo a mais. Então, eu gosto muito disso, de levar um resultado a mais. Então, eu não tenho preguiça de trabalhar porque eu tenho um propósito. Não tenho vontade de trabalhar até os 60, 70, pelo contrário. Quero parar antes justamente para poder dar uma qualidade de vida, né? Acompanhar ali netos crescerem, etc. E é por isso que você está construindo isso agora, né? O tempo de... E assim, aprendi a construir de forma sólida sem vir a quebras, né? Muito bom. Essa que é a grande diferença. Sai daquele ciclo de constrói, quebra, Cai, levanta, cai, levanta. Não, chega de cair. Porque a tendência, né, principalmente do empresário, é isso, né? Tem momentos que tá bom, tem momentos que não tá. Do empresário, do autônomo. Então, encontrar até que você encontra, essa né? média ali. A questão todo empresário que eu conheço, ele corre riscos. Não tem como hoje você ser um empresário e não correr quer correr risco? Vai fazer alguma coisa, né? Só que tem que ser um risco calculado, um risco controlado, né? Tem que ser algo que você saiba, pelo menos, ali, mitigar os riscos. Saiba onde você está pisando, né? Vou pisar numa lama? Beleza, mas vou pisar numa lama de bota, então. Preparado, né? Preparado para isso. Então, ter uma reserva. Mitigar o risco, exatamente. Muito bom. João, e o que você diria para alguém que, às vezes, tem essa mentalidade grande, tem sonhos grandes, mas sente que ainda falta essa estrutura financeira, assim, para realizar esses sonhos? O que você diria para essa pessoa que, às vezes, está ouvindo a gente, né? E tem realmente um sonho grande, que tem um propósito, às vezes, parecido com o que você trouxe aqui, né? Mas tem essa dificuldade, assim, sente que falta essa estrutura para poder construir.
Olha, eu comecei bem de baixo mesmo, né? Comecei ali como estagiário, abri minha própria empresa. Assim, abrir a própria empresa é o quê? Fui no contador e falei, abre um CNPJ para mim e eu vou começar a oferecer meu serviço. E é isso aí. É isso. Mete, Então, mete assim, a cara mesmo. vou colocar para o meu ramo, que eu comecei na engenharia. Não tinha como eu comprar um terreno, construir um prédio, ser dono de uma construtora já assim logo de cara. Eu tive que começar prestando serviço para outros. Então, se você é um advogado, se você é uma dentista, algo do tipo, quem que você admira nessa área? Tenta ficar próximo dessa pessoa, porque você vai aprender muito com ela. Então, você admira o advogado tal, se oferece lá para trabalhar como estagiário, algo do tipo. E aí você vai crescendo dentro da empresa, vai conhecendo, vai entendendo o que pessoas de sucesso fazem, e você vai começar a crescer dentro dessa empresa, próximo dessa pessoa. Então, às vezes, você não tem todo o material que precisa, mas o material, às vezes, é você, né? Perfeito. Se aproximar de pessoas certas, né? Não isso. Tem como. Isso é até bíblico, né? Pessoas precisam de pessoas, porque ninguém vai chegar a lugar nenhum sozinho, né? Não tem como. E aquela questão, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, se você mudar de ambiente, consequentemente, você muda de mentalidade, você muda de patamar. E eu já vi isso acontecer de perto com várias pessoas, inclusive aconteceu comigo também. Sim, digo mesmo. Aconteceu a mesma coisa. Então, se aproximar de pessoas certas. Muito bom. João, vamos falar agora sobre vida, valores, né? E a transformação em si. Quero te perguntar como que a sua fé, os seus valores, as suas experiências, suas experiências pessoais, né? Como que elas moldaram a forma que você conduz as suas coisas pessoais, como que elas moldaram a forma com que você conduz a sua parte profissional, assim. Legal. Então, eu sempre busco trazer para perto de mim pessoas que têm o mesmo alinhamento que eu. Volto até no que a gente acabou de falar. Então, eu tento trazer pessoas que vão ter a mesma ambição que eu tenho, a mesma propósito de vida que eu tenho, que é de trabalhar para fornecer uma melhor qualidade de vida para a família. Então, você trazendo pessoas assim, você acaba que você não vai ser o louco por estar trabalhando até mais tarde. Sim. Ele entende, fala, não, realmente, eu vou também trabalhar, e aí isso contamina o ambiente e acaba que traz essas pessoas para junto de você. Mas isso começa dentro de cada um, dentro do propósito de cada um. Se você é ambicioso, tem gente que leva essa palavra para o lado negativo, né? Sim. A ambição, para mim, nada mais é do que você conseguir sempre mais, lógico, de maneira sempre honesta e tudo, para poder proporcionar algo para você e para sua família. Perfeito. Então, eu acho que isso, você selecionando pessoas que têm esse mesmo propósito, atraem, né, outras pessoas com o mesmo propósito. Fato. Então, quando eu vou selecionar pessoas, por exemplo, para trabalhar comigo, né, que eu sou um líder de equipe, então, quando eu vou selecionar pessoas, assim, para mim, o fator primordial a gente chama de ambição, e o segundo é o TPQL, chama ter por quem lutar. Foi uma pessoa sozinha no mundo, e não tem um passarinho para dar água, eu falo, cara, esse cara tá fazendo por quem? Pelo quê? Qual o motivo, Qual né? motivo, entendeu? Pelo qual motivo ele acorda todos os dias, Exatamente. né? Aí, os que a gente vê que tem um TPQL forte, o que é um TPQL forte? É casado, tem filho, tem 2 filhos, ou ajuda a avó, ajuda a mãe. Você vê que aquele cara trabalha diferente. Sim. Então, eu busco pessoas com um propósito para poderem estar perto de mim. Massa, que massa. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. E qual ensinamento de vida mais marcou, assim, a sua trajetória até agora? Eu acho que o que mais marcou foi entender que tudo depende só de mim. Mesmo que eu erre, né, nas maneiras que... Quando eu quebrei, quando eu selecionei pessoas erradas para estar próximo de mim, eu aprendi com aquele erro. E aquilo depende de mim. Eu tenho muito a autorresponsabilidade. Perfeito. Então, se eu deixei uma pessoa ruim se aproximar de mim, a culpa é minha, a culpa não é dela. A pessoa é ruim. Eu que não deveria ter permitido ela se aproximar de mim. Então, eu tenho muito autorresponsabilidade. E isso me faz pensar muito racionalmente sobre as coisas. Muito bom. E aí eu consigo, vamos colocar assim, tentar... Eu faço essa análise comigo mesmo, de sair do cenário e tentar olhar como terceira pessoa. Uma outra ótica, né? Olhar de uma outra ótica, eu falo, nossa, mas por que eu deixei acontecer isso? Então, geralmente, o maior aprendizado é esse, que eu sou o responsável. Não é porque, eu tomei um calote ali. Por quê? Eu não fiz um contrato bem feito, eu confiei demais, então a culpa foi minha, não foi da pessoa.
Então, eu aprendi muito com esses erros. E é com tudo, né? Com tudo, não. Essa autorresponsabilidade é com tudo. Tudo. Até, por exemplo, se uma pessoa é grossa com você, aí você vai ser de novo? Não. É a forma como que você vai responder ali também, E aí né? eu me coloco, por exemplo, ela foi grossa comigo, o que eu fiz para dar essa abertura para ela se achar no direito de ser grossa comigo? Eu devo ter dado alguma abertura que eu não podia ter dado. Então, eu sempre sou muito autorresponsável em relação a tudo que acontece comigo e ao meu redor. Porque se aconteceu, é porque eu permiti que acontecesse. Sim. E sair de um contexto, mudar a mentalidade também, né? A gente precisa mudar muito a nossa mentalidade para não ficar, se colocar naquele lugar. Porque hoje em dia todo mundo se pergunta, e aí, tá tudo bem? Ah, tô aí na correria, né? Não sei o quê. E aí reclama. Não dá. Essa é outra coisa. Isso me irrita. Nossa. Isso assim, para qualquer pessoa que Sendo bem sincero. Uma mentalidade de crescimento, Sim. essa questão do reclamar, nossa, eu sempre falo pro pessoal da minha equipe, galera, reclamar é proibido. Fala qual que é o motivo, o que aconteceu, vamos buscar a solução. Mas reclamar do que aconteceu, jamais. Não vai adiantar. Não vai adiantar. A pessoa extremamente negativa, só vai puxar... Ou joga a culpa na terceira pessoa e não assume a sua própria responsabilidade. É a questão da autorresponsabilidade. Então, se aconteceu, foi porque você deixou acontecer. Então, vamos procurar não reclamar e buscar a solução do problema. Não dá pra gente controlar o que o outro vai fazer, mas dá pra controlar o que a gente vai fazer. E é apenas isso que a gente consegue controlar, né? Nossas atitudes. É o diferencial, né? Sim. Você se autorresponsabilizar por tudo que acontece com você e ao seu redor. Então, a autorresponsabilidade, ela é o maior ensinamento, assim, né? Com certeza. Assim, Perfeito. tudo que acontece com você, se você parar pra pensar, você tem culpa naquilo ali que aconteceu. Com certeza. Sempre trazer para o que a gente pode mudar, né? O que você pode fazer diferente. Sim. Exato. E eu costumo falar também sobre essa questão de ambiência, né? Quando você está num ambiente que às vezes não é favorável, você tem duas opções. Ou seguir ali, aquela mesma linha, ou você ser o diferente do lugar. Você pode... Sim. Quando você não pode mudar o ambiente, mude você, né? Sim. É sobre isso. João, eu vejo também, muitas vezes, que o cuidado também da saúde financeira e o cuidado com o corpo, ele tem algo muito em comum, né? Os dois vão exigir planejamento, constância e também propósito, né? Eu, como nutricionista, eu vejo muito isso. Não tem como você se organizar, fazer uma alimentação, seguir um plano alimentar, se não houver planejamento, se você não se planejar antes, se você não ter uma constância naquilo, se você não ter um propósito, tipo, não, eu quero fazer isso por conta disso e disso e disso. Porque senão qualquer coisinha vai fazer você desviar. Desistir. Exato, desistir. Então, acho que isso vale muito também para essa questão quando a gente fala de saúde financeira, né? E a saúde com cuidado do corpo também, eu acho que é a mesma coisa, né? Na sua visão, assim, como que a gente pode estimular essa consciência, né? Vamos dizer assim, a longo prazo nas pessoas. Então, tanto para a saúde financeira quanto para a vida. Eu acho que é muito de colher o que você está plantando. Tanto na parte financeira quanto na parte de saúde. Então, assim, eu até vi esses dias falando que a pessoa que tem lá 60, 70 anos e está passando por problema de saúde, esse problema não começou agora, começou aos 30, quando ela não se exercitava, quando ela não se alimentava bem. Então, o problema financeiro de muitas pessoas hoje que estão trabalhando até os 60, 70, 80, porque não se planejaram, não começou agora, começou aos 30, quando Sim. ela decidiu que ela não ia se planejar financeiramente, que ela ia fazer muitas viagens, que ela ia comprar carro, casa todo ano e trocar e sempre aumentando a casa e não vai se preocupar com o financeiro. Então, é muito disso, né? Então, Sim. o que acontece lá nos 60, 70, 80 é reflexo do que ela fez nos 30, 40 e 50. Então, ela simplesmente colhe o que ela planta. Então, assim, imagina você hoje, Ana Paula, você vai fazer uma boa colheita? Você está plantando bem? Então, é isso. Então, assim, eu também estou bem tranquilo, porque eu estou fazendo uma boa plantação. Então, eu tenho certeza que eu farei uma boa colheita. A maioria das pessoas não pensam no futuro. E isso, assim, é muito do brasileiro, é cultural do brasileiro, né? De não pensar no futuro. Mas, se você faz uma boa plantação, você vai fazer uma boa colheita. Nos dois casos, né? Eles são muito interligados, inclusive. Porque se você não tiver uma boa saúde, eu te garanto que você vai ter que tomar todo o seu financeiro para tomar conta da sua saúde. Perfeito. E às vezes as pessoas querem muito imediatismo, né? Então, assim, às vezes passam a vida inteira desregrado, vamos falar aqui da questão financeira, né? E agora quer
se organizar. Não vai ser do dia pra noite. Da mesma forma que a pessoa que chega lá no consultório, passou a vida inteira comendo errado, foram anos ganhando peso e agora quer mudar. Peraí, vamos devagar. Não vai ser do dia pra noite, porque não foi do dia pra noite que tudo aconteceu. Exatamente. A gente, às vezes, atende pessoas já mais velhas, 55, 60, 65 anos. E aí, consequentemente, o que ela precisa fazer é sempre mais caro, o que ela precisa juntar é mais, a parte de proteção é mais, porque ela já criou um patrimônio durante a vida. Ela, nossa, mas é caro. Eu falei, é caro agora. Se você tivesse feito com 30, era bem barato. Só que você não fez com 30, você fez com 55. Então, agora, você tem que pagar pelos 25 anos para trás que você não fez. Então, é mais caro mesmo. A pessoa tem que entender isso. Né? É isso, né? A mesma coisa, a pessoa lá com 60 nunca fez dieta na vida, toda desregrada, né? Com todos os exames alterados. Imagina o tanto que vai ser mais... Vamos colocar traumático a dieta, né, da pessoa. Acredito que vai ser muito mais, né? Do que alguém que já se regrou durante toda a vida. Sim, com certeza. Existe todo um processo no meio desse caminho, né? Bom, João, se você pudesse hoje, assim, né, conversar com... Esse aqui nem tava no script, eu acho, não sei se eu te falei. Mas se você pudesse conversar com o João, assim, lá atrás, né, que tava começando, lá no início da jornada, ali como engenheiro ainda, qual o conselho que você daria, assim, pra ele? É difícil falar disso, porque se eu não tivesse passado tudo que eu passei, eu não teria a consciência que eu tenho hoje. Com certeza. E aí, por conta disso, eu acho que é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que eu trilharia o mesmo caminho, por mais que teve as dificuldades, mas as dificuldades me trouxeram a ser o João que eu sou hoje. Às vezes eu falaria para confiar menos nas pessoas. Isso é algo que realmente muda, né? Você entender aquela autorresponsabilidade, né? De você que tem que ser responsável, não confie em muitas pessoas. Tomar mais cuidado com isso. Tomar né? mais cuidado. Eu acredito que esse seria... Volta na parte da segurança em si, né? Você fazer as coisas mais seguras, né? Não deixar tão aberto e principalmente não depender de outras pessoas. Fazer algo que depende única e exclusivamente de você. Muito bom você falar disso, que agora até pensei numa pergunta aqui com relação a lidar com pessoas, né? A vida inteira a gente vai ter que fazer isso. Como que você vê, assim, pra você, na sua jornada, né? Como profissional, você acha importante ter pessoas, assim... Hoje você faz o que faz... Como que é pra você lidar com a equipe, lidar com pessoas? Hoje você tem pessoas que te auxiliam ali também. Como que é isso? Sim, hoje eu sou um líder de equipe, né? Então, eu tenho algumas pessoas que trabalham comigo e tem outros líderes comigo que a gente troca bastante ideia sobre como lidar com pessoas. E, assim, cada pessoa tem um perfil, né? Então, algumas pessoas você pode puxar mais, outras menos. Entender de pessoas, né? Você tem que entender de pessoas, porque uma pessoa, às vezes, ali você pode puxar mais, pode exigir um pouco mais dela. Outras, se você não. puxar demais, vai espanar. É isso. Então, você tem que saber levar vários tipos de pessoas e aí volta naquele alinhamento de vida. Porque, às vezes, a sua ambição é muito maior do que a daquela pessoa. Não adianta você querer puxar ela para a sua ambição, porque ela não vai acompanhar. Ou para ela, aquilo ali que ela tem hoje já é suficiente, ela não quer mais, tá bom do jeito que tá. E você tem que entender, porque a sua ambição é diferente da dela, o seu propósito é diferente da dela. Ela, do jeito que ela tá, a vida dela e da família dela, ela tá satisfeita. Então, deixa ela daquele jeito, vamos puxar quem quer crescer. E aí eu vou muito nessa linha. Eu puxo de acordo com o que as pessoas querem ser puxadas. E eu vou trazendo para perto de mim e levando eles adiante. Perfeito. Mas a pessoa primeiro ela tem que querer, ela tem que ter esse propósito. Tem que demonstrar também, né? Não adianta só você querer e a outra pessoa não. Exatamente. É o limite, o acesso que dá também, né? O acesso ele é limitado por... Aí volta na questão da autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu sou responsável por mim, ela é responsável por ela. Se eu vejo que ela realmente faz sentido ela estar mais próximo de mim, que eu vou ajudar ela a pessoa a crescer, eu faço tudo. Eu ajudo demais, assim. Em final de semana, feriado, já cansei de sair com um consultor meu para poder ajudar mesmo. Muito bom. E como que é pra você, assim, essa conciliação da vida pessoal com o profissional hoje? Já passou por algum processo difícil com relação a isso? Hoje é mais tranquilo? Como que é pra você? Já passei. Só que hoje, com a minha esposa, a gente tem um alinhamento muito bom. Dia de sexta-feira, 9 horas da noite, ela sabe que eu tô no escritório ainda. Então, acho que é muito hoje
questão de alinhamento, né? Os casais, às vezes, têm Conversa, problema né? com isso por conta do alinhamento. Ela sabe que hoje o meu propósito de vida é aumentar cada vez mais a minha equipe, crescer cada vez mais, atender mais pessoas. Então, ela está acostumada. Eu falar para ela que eu vou ficar 3 dias fora de Goiânia, que eu vou atender fora com um consultor meu, que eu vou trabalhar até mais tarde todos os dias da semana, que eu vou trabalhar sábado. Eu já cheguei atrasado no aniversário dela, porque eu estava trabalhando e eu cheguei, ela estava sorridente, porque tá alinhado, tá combinado, o que é combinado não sai caro. Então, é muito sobre isso. Tudo é conversado, Tudo é né? conversado. Mas quando não tem esse alinhamento em casa, é a questão caos. Lembra a questão de você aproximar pessoas que têm o mesmo propósito que você? Se você tem um propósito de ambição, de querer crescer, aumentar cada vez mais para melhorar a qualidade de vida da família, mas a esposa, ou às vezes o próprio marido, não está alinhado, um não entende por que o outro está fazendo aquilo. Nossa, mas por que você está trabalhando até mais tarde? A nossa vida está boa, vem para casa. É isso, então a questão do alinhamento conflito, é onde né? gera o conflito. E falando dessa parte do financeiro, tem até um estudo que 40% dos casais separam por conta da questão financeira. Ixi, Então, assim, é um número muito alto, muito né? alto. Então, assim, sempre dá briga por conta do financeiro. Então, você ter isso muito alinhado, onde que eu quero chegar, onde que eu tô, onde que eu quero chegar com o parceiro, com o companheiro, eu acho que é fundamental. Perfeito. É tudo na base da conversa do alinhamento de propósitos, né? Valores, princípios, tudo isso. E ele vendo que você está trabalhando pelo propósito, aí eu acho que ele te dá mais força, né? Não é aquele que vai chegar em casa vai alimentar o seu sonho, né? Exatamente. Vai alimentar aquilo. Não vai implicar, pelo contrário, vai te motivar. Muito bom. João, mais uma última pergunta para você aqui. Agora, se você pudesse deixar um conselho, né, que às vezes mudaria a forma que alguém, né, que está ouvindo a gente enxerga a questão de dinheiro, propósito, de futuro, o que você diria para essa pessoa? Ou às vezes a pessoa que está com tem um grande sonho, né? Enfim, mas qual que é o conselho que você diria, assim, né, para essa dificuldade de enxergar essa questão do dinheiro, de organização financeira? Eu acho que a primeira coisa é a autorresponsabilidade, ela ver onde ela está hoje, por que ela está daquela forma e onde ela quer chegar. Porque se ela conseguir entender onde ela está hoje, por que ela está daquela forma, hoje eu estou endividado, mas peraí, por quê? O que você comprou de tão importante que te endividou? Foi uma bolsa, algo no shopping? Foi um carro que você comprou que você não deu conta de pagar? O que aconteceu? Você comprou algo, ninguém se endivida sozinho, né? Então, você ter essa autorresponsabilidade de entender como é que você chegou nesse ponto e o que eu poderia ter feito para evitar isso, para poder continuar crescendo na minha vida. E aí, desse aí, você consegue traçar um plano. Onde que eu quero chegar? Para eu chegar nisso, eu tenho que fazer o quê? Né? Você colocar no papel. Tem gente que menospreza um pouco isso, mas é realmente colocar no papel. Pode ser no bloco de notas do celular também, mas colocar o passo a passo. Primeiro eu quero passar a gastar menos. Depois eu vou passar a me organizar financeiramente. Vou procurar alguém igual o João, que faz esse trabalho que ele faz. Vou proteger meu financeiro. E aí, assim, eu vou crescer. Então, é realmente colocar ali o passo a passo que ela vai ter que seguir. E dia a dia, ela abria esse bloco de notas dela e olhava, nossa, eu não estou fazendo isso. Volta e refaz. Então, é realmente ali o passo a passo de onde você está hoje, porque você está tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Hoje você está numa posição boa, o que te fez chegar aqui? Não, foi isso. Então, vamos continuar fazendo essa mesma coisa, porque eu quero continuar crescendo. Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Então, é isso. É entender por que você está hoje no lugar, seja ruim ou bom, e onde você quer chegar. Qual que é o passo a passo para chegar nesse lugar? Isso é fácil de saber quando você sabe onde você quer chegar. Tem até uma frase legal lá da Alice, no País das Maravilhas, né? Que é aquela, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Eu ia comentar isso agora. Eu adoro essa frase. Leio meus pensamentos. É isso. Porque se você não sabe onde você quer chegar... Qualquer lugar. Qualquer coisa te serve. Então, é muito sobre isso. Então, você está caminhando para onde? Tem gente que está só indo trabalhar, volta para casa, vai trabalhar, volta para casa, mas você está construindo o quê? Você está construindo um patrimônio, você está construindo uma carreira, o que você está fazendo? Você só está indo trabalhar, pega o dinheiro. Essa é a pessoa que trabalha só pelo dinheiro. Né? Essa é a pessoa que não tem propósito, ela trabalha só pelo dinheiro. Não é que está errado, às vezes ela precisou desse momento para daí, sim, passar a construir algo. Uma outra fase. Então, assim, é questão de necessidade, né? Mas pode ser que ela mude essa mentalidade e a partir de agora comece a construir algo. Muito bom.
Perfeito. João, e onde que as pessoas podem te encontrar, né? A galera que tá ouvindo aí, que ouviu esse episódio e falou, meu Deus, eu preciso de um auxílio aqui, sozinho eu não dou conta. Meu Instagram é João Ricardo Luz. Então, ali pelo Instagram, eu não movimento muitas outras redes sociais, é mais o Instagram mesmo. Ali pelo Instagram, a pessoa pode consegue... te chamar lá. Pode me chamar lá, eu faço contato, eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo todo mundo ali. Perfeito, João, muito obrigada. Foi uma honra te receber aqui. Obrigada por compartilhar, né, suas experiências pessoais, profissionais, trazer tanta luz para quem está ouvindo, né? Tenho certeza. Foi muito bom ouvir aqui toda a sua trajetória, todos os ensinamentos. Então, quero te agradecer. Tá? Obrigado, muito obrigada. Ana. Obrigado pelo espaço. Espero ter ajudado um pouco Com certeza. do pessoal que está ouvindo aí. Foi maravilhoso. Aproveita e você que está assistindo a gente, comenta aqui também qual foi o maior insight que você pegou dessa conversa que nós tivemos aqui. E te agradeço por ter ficado até o final desse episódio. Lembra de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que esse conteúdo apareça mais vezes para você. Ativa o sininho. Então, toda segunda-feira, 19 horas, tem episódio no ar, toda semana. Então, ativa o sininho para ficar por dentro e manda para alguém que precisa, às vezes, ouvir tudo que nós dissemos aqui, né? Tudo que o João trouxe. Então, te agradeço por ter ficado até o final. Para você que não me acompanha ainda no Instagram, estou no Instagram como anapaulab.nutri. Então, se você deseja transformar através da alimentação, porque eu costumo falar que dieta é para sempre, né? Então, a gente precisa também cuidar do corpo, né? Então, um CNPJ forte não existe sem ter um CPF forte. Então, você precisa cuidar de você para cuidar dos outros, da sua empresa, da sua família. Então, se você precisa de auxílio, pode me chamar lá no Instagram. E no Podcoff com Propósito, estamos lá no Instagram como Podcoff com Propósito, do jeito que se escreve mesmo, que está aqui no canal. Vai ser um prazer ter você por lá também. Para finalizar, agradeço nossos parceiros, a CPMEC Digital e a Go Coffee. E até o próximo episódio.